Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula hoje falando sobre nutrição do idoso. Nós vamos abordar as alterações fisiológicas, as recomendações, necessidades e a suplementação que é feita principalmente nesse período, tá? Quem é o idoso? A Organização Mundial da Saúde, ela define o idoso como aquele indivíduo que tem 60 anos ou mais em países em desenvolvimento, como o Brasil, ou aquele indivíduo que tem 65 anos ou mais em países desenvolvidos. O envelhecimento, ele é uma alteração contínua e gradual, que vem desde a fase adulta e que conduz a reduções nas funções fisiológicas. A qualidade do envelhecimento, ela está diretamente ligada ao tipo, né, a qualidade de vida que veio desse indivíduo pregressamente. A gente tem algumas alterações que são comuns nesse período, como redução das papilas gustativas, a digeusia, que é a redução do senso do paladar, a hiposmia, que é a redução da sensibilidade olfativa, a redução da acuidade visual e a redução da capacidade auditiva. Além disso, eu tenho uma menor produção de saliva, que causa xerostomia, né, que é o nome que a gente utiliza, e a ausência de dentes ou próteses inadequadas. Essas alterações, elas levam a um menor consumo pelo meu idoso, que pode impactar diretamente no estado nutricional. Então, identificar essas alterações de forma precoce pode fazer com que esse meu indivíduo ele tenha aí uma qualidade de vida melhor. Uma dica que eu dou para vocês é que as alterações nas papilas gustativas, elas podem levar o idoso a adicionar mais sal para poder realçar o sabor. E essa presença de sódio em excesso, ela pode levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e à hipertensão. A gente tem no idoso a alteração da taxa do metabolismo basal, com uma redução que varia entre 10 a 15% e um aumento do percentual de tecido adiposo. Lembre-se, esse aumento não é excessivo, tá? Por quê? Eu tenho redução da massa magra e um aumento no percentual de tecido adiposo que é principalmente ocasionado pela redução da atividade do tecido adiposo marrom, que é responsável pela termogênese, redução aí na produção de testosterona e estrogênio, uma menor secreção de norepinefrina, que está relacionada à utilização desse tecido adiposo na via metabólica para fornecer ATP, e um balanço energético positivo crônico. É muito comum no idoso a sarcopenia, que é responsável por uma perda progressiva e generalizada da força e da massa muscular, ocasionada pela redução do número e do tamanho das células musculares, tá? Das fibras musculares, com mudança na composição corporal. A gordura, ela tende a se localizar mais na região abdominal e perrenal, ou seja, próximo ao rim, além de eu ter redução da massa magra muscular e redução da água corporal total também. Então, todos esses fatores acabam levando a uma redução da taxa do metabolismo basal no idoso. Uma dica que eu dou para vocês é que essa perda excessiva da massa muscular e da força acaba resultando em deficiência física, fragilidade, incapacidade e dependência do meu indivíduo, tá? E em relação às necessidades nutricionais, o que a gente tem? Nós temos várias fórmulas para definição aí da necessidade energética total do idoso. Uma das mais recentes é a determinada pela diretriz Braskem, que leva em consideração a utilização de 30 a 35 quilocalorias por quilo de peso corporal. Só que o que acontece? A Braskem, ela coloca que essa utilização dessa fórmula, ela deve ser feita de forma individualizada, como uma estimativa aproximada da necessidade energética total do idoso. Quando eu falo em distribuição de macronutrientes, as proteínas elas devem ser ofertadas entre 10 a 15%, os carboidratos de 45 a 75% e os lipídios de 25 a 35%, levando em consideração que deve-se dar preferência à oferta de carboidratos complexos e de lipídios, levando aí a uma redução na oferta, principalmente de gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada, como prevenção principalmente de alterações, né, e de doenças que podem estar presentes no idoso. Os carboidratos, dependendo da recomendação, eles variam entre 45% a 75%. É importante chamar a atenção para a oferta, principalmente de açúcar de adição, que deve ser controlada nesse período, visto que o idoso ele tem uma menor produção de insulina e ainda tem a presença da resistência à insulina. Então, os carboidratos ofertados de forma integral, eles devem ser priorizados nessa fase. Em relação às proteínas, elas devem ser ofertadas em quantidades adequadas, principalmente porque as proteínas, juntos com os carboidratos,
elas devem estar dentro do que é recomendado, visto que a proteína não deve ser desviada para a produção de energia. Quando eu tenho uma recomendação e uma oferta adequada feita para o idoso nessa faixa etária, a gente consegue reduzir o impacto da perda de massa muscular, melhorando a questão da qualidade de vida do idoso. Tá? Em relação aos lipídios, essa variação pode variar de 15% a 35%, lembrando que o consumo de monossaturados, saturados e poliinsaturados devem ser controlados. Eu chamo a atenção para uma oferta adequada de ácidos graxos do tipo ômega 3, que estão associados a, ao sistema imunológico, né, a uma adequação principalmente da produção das células que estão presentes no sistema imunológico e uma diminuição do impacto das doenças neurológicas. Então, esse ácido gráfico ele deve ser ofertado de forma adequada dentro do que é recomendado para o idoso, ok? Quando eu falo de hidratação, a gente chama atenção porque o idoso ele tem uma menor sensibilidade à sede, causada principalmente por alteração nos osmos receptores. Então, como forma de prevenir a desidratação, a quantidade de água distribuída ao dia ela deve ser ofertada dentro do que é recomendado. Nós temos a recomendação da Organização Mundial da Saúde e das DRIs que são iguais, onde elas colocam que a oferta de líquidos totais durante o dia deve ser de 3,7 litros ao dia para homens e 2,7 litros para mulheres. Em relação às fibras, essas devem ser ofertadas principalmente porque elas têm um impacto no controle glicêmico, na ingestão calórica durante o dia e elas também auxiliam no tratamento da constipação. O idoso ele tem uma lentificação dos movimentos das alças intestinais que acaba levando à constipação intestinal. Então, o consumo adequado de fibra durante o dia pode auxiliar no tratamento da constipação intestinal. Essa recomendação ela varia de 20 gramas ao dia, que é a recomendação da SBAM, a 30 gramas ao dia, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Lembrando que as DRIs elas dividem essa recomendação entre o sexo masculino e feminino, em que as mulheres devem consumir cerca de 21 gramas ao dia e os homens 30 gramas ao dia a partir dos 50 anos de idade. Quando eu falo de suplementação, essa suplementação ela deve ser feita apenas sob orientação de nutricionista ou médico, visto que muitos nutrientes não são eliminados tão facilmente pela urina ou pelas fezes, podendo sobrecarregar o organismo, causando toxicidade. Os suplementos que são mais utilizados, né, nessa fase, né, no envelhecimento, é principalmente o cálcio, na forma de carbonato de cálcio, que deve ser consumido durante as refeições para aproveitar a redução do pH pela produção do ácido clorídrico, melhorando a sua absorção. E o cálcio ele acaba sendo suplementado junto com a vitamina D para evitar calcificações vasculares. A vitamina D ela pode ser recomendada, né, suplementada junto com cálcio ou isolada. Geralmente ela é suplementada acima dos 65 anos como forma de evitar fraturas. A vitamina B12 ela é suplementada também, visto que o idoso ele tem uma redução na produção de ácido clorídrico, que leva a uma redução na produção de fator intrínseco, culminando em uma redução no processo de absorção de vitamina B12. Então, se necessário, pode ser suplementada. A proteína, ela também pode ser suplementada, lembrando que ela deve ser suplementada dentro da distribuição aceitável para não causar excessos. E os probióticos ultimamente têm sido recomendados como forma de tratar a desbiose intestinal, modulando a microbiota intestinal do idoso. No entanto, ainda não se tem muito definido quais são as cepas e qual o tempo de tratamento para a utilização dos probióticos. E aí eu deixo vocês com essas informações sobre envelhecimento. Espero ter ajudado e a gente se encontra numa próxima aula com outras informações. Não pare de estudar, foque nos seus estudos que o seu sucesso vai chegar. Um abraço, pessoal!